Queridos, Lucas capítulo 18, nós vamos ler do verso 9 até o 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Queridos, vejam esses textos. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome de santo: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Salmo 147, 2 e 3. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Queria falar com os irmãos sobre esse tema, a identidade cristã, quebrantamento. Uma das evidências, uma das características de uma identidade de quem foi transformado por Jesus é o quebrantamento. O que esses versículos, irmãos, têm de comum? O que eles têm de comum? Esse que nós lemos. Esses versículos têm de comum, se você percebeu aí, uma característica, ou essa característica que distingue, que separa um tipo de homem, de ser humano. Uma característica que dá a esse ser humano o grande privilégio, a grande honra de ser visto por Deus. Uma característica que atrai o olhar de Deus, o favor de Deus, e que então distingue este homem dos demais homens. E essa característica é quebrantamento. O Senhor Deus diz aí em vários textos que Ele olha para o quebrantado. E também pode ser entendido aí, altas expressões dos textos, como abatido, como aflito, como contrito, que são palavras que definem a mesma coisa: alguém quebrantado. E o que é alguém quebrantado? É alguém que sabe, que conhece a Deus, que sabe da santidade de Deus,
do atributo da glória de Deus, da perfeição, da beleza desse Deus, da perfeição dele, e que sabe que é um pecador e que ofende a santidade desse Deus. E por isso então ele é quebrantado, ele é abatido, ele está contrito diante desse Deus tão santo, e ele sendo um pecador. É alguém que não tem absolutamente nada nas suas mãos para resolver esse problema. É alguém totalmente pobre, desprovido de qualquer tipo de condição, ou de capacidade, ou de recurso para resolver esse problema do distanciamento que ele tem como pecador desse Deus tão santo. E aí, por causa disso, então, ele é abatido, quebrantado, contrito, aflito diante desse Deus tão santo. Ter o coração quebrantado, querido, significa reconhecer a sua própria fraqueza e grande necessidade de restauração. Esse é o quebrantado. Portanto, meus irmãos, considerando quem Deus é, quem nós somos, o que Deus fez por nós e o que nós merecemos, não há outro caminho para nós a não ser o caminho do quebrantamento diante de Deus. Quem Ele é, revelado nas Escrituras, o seu caráter santo, a sua santidade absoluta, plena, perfeita, inigualável, incomparável. E quem nós somos, pecadores, que ofendem esse Deus todos os dias. Quando nós reconhecemos quem Ele é, quem nós somos, o que nós merecíamos, que era total afastamento, separação e condenação e afastamento desse Deus santo, e o que nós recebemos dele, a sua graça maravilhosa, o seu favor imerecido, a sua presença na nossa vida, a sua paciência para conosco, o seu favor para conosco, não nos dá outra saída, outra alternativa, a não ser o caminho do quebrantamento. E é por isso que todo cristão deveria ser quebrantado. Todo aquele que foi perdoado, que foi acolhido por Deus, que foi religado a Deus, precisa ser quebrantado. Cada um de nós. Então, queridos, eu queria também dizer que nós, você e eu, nós podemos compreender o quanto nós somos cristãos à medida que nós entendemos o quanto nós somos quebrantados, porque é uma relação direta entre vida cristã e quebrantamento. Então nós podemos entender o quanto nós somos cristãos verdadeiros, genuínos, à medida que nós percebemos o quanto nós estamos quebrantados diante desse Deus tão santo. No Evangelho de Lucas, ou segundo Lucas, nós vemos aqui Jesus ensinando às multidões. Nós sabemos, irmãos, que por onde Jesus andava, as multidões o cercavam. E todo tipo de pessoa estava ali seguindo Jesus, ou ouvindo a Jesus, estava de perto, olhando para Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Então, o Senhor Jesus, nosso Senhor, ensinava essas multidões verdades sobre o reino de Deus. E ele usava alguns recursos, por exemplo, as parábolas, que eram histórias contadas do dia a dia, da cultura, daquilo que as pessoas mais simples entendiam, viviam, fazia parte do dia a dia deles. Jesus explicava essas histórias para revelar verdades do reino de Deus. E ele então as ensinava aí essas verdades. Contexto aqui do capítulo 18, Jesus está então rodeado de uma grande multidão. E Lucas nos diz no capítulo 15 que os publicanos e pecadores, todos os publicanos e pecadores, se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. E também diz em Lucas capítulo 15 que os fariseus e os escribas também estavam ali, o tempo todo, em volta de Jesus. Então Jesus está ali com os pecadores e publicanos, e Jesus está ali também com os discípulos, ensinando os discípulos sobre as verdades do reino de Deus, sobre como ser um cristão genuíno,
E ali também estão os inimigos de Jesus, que são os religiosos, cercando Jesus. Esse é o contexto de Lucas 18. Eles estavam ali, a multidão, os publicanos, os pecadores, ou seja, os gentios, os que não são de Israel, alguns israelitas e os escribas e fariseus. No verso 9, a Bíblia relata que havia muitas pessoas que confiavam em si mesmos. Então, dentre dessa multiforme multidão, haviam aqueles que confiavam em si mesmos, que desprezavam os outros, que achavam que eram melhores, mais justos, e que então desprezavam os outros. E Jesus vai ensinar aí, nesse contexto, a parábola, vai contar a parábola que nós lemos aqui, do fariseu e do publicano. Engraçado que os que se julgavam justos e desprezavam os outros, que se julgavam autossuficientes, predominantemente eram os religiosos, os da igreja, né? Esses eram os que se achavam justos, cumpridores da lei, porque o fariseu era extremamente legalista, então ele cumpria a lei com rigor. E essa foi a oração do fariseu aqui, o cumprimento da lei. E é interessante, irmãos, como porque Jesus está falando de oração. Jesus falou de oração no capítulo 18, no começo, primeira parábola aqui, da viúva e o juiz iníquo. E Jesus agora, olhando para as multidões, Jesus agora vai falar também de oração. E aí ele vai comparar o publicano com o fariseu. E é interessante como que a oração é conectada com o quebrantamento. Como que o quebrantamento é conectado com a oração? De forma que deixa claro que a expressão mais imediata, mais visível do quebrantamento é a oração. O que mostra de maneira mais evidente, mais clara, mais perceptível, que há um quebrantamento genuíno, é que há oração na vida daquela pessoa. Interessante que quanto mais há uma relação de interdependência, quanto mais a oração, essa oração alimenta o quebrantamento, aumenta o quebrantamento, e o quebrantamento alimenta a oração, e aumenta a oração. Eles são interdependentes. A oração mantém o cristão quebrantado, e o quebrantamento mantém o cristão em oração. Então há um contexto aqui de quebrantamento e de oração, uma relação estabelecida no céu, pelo Senhor, quebrantamento e oração. E aí eu pergunto para você, querido, você é quebrantado? Nós somos quebrantados? Nós temos na nossa identidade, porque essa é uma marca da identidade cristã, que ninguém mais, nenhuma outra classe de ser humano da terra pode ser chamado de quebrantado, verdadeiramente quebrantado, senão os cristãos. Então é uma marca, é uma identidade que só pode ser atribuída a cristão genuíno, verdadeiro. E a pergunta é: nós somos quebrantados? Nós estamos quebrantados? Vamos olhar o texto. Vamos olhar o texto. Eu queria falar algumas coisas com os irmãos com base nesse texto e relacionado ao quebrantamento. Em primeiro lugar, pode colocar ali? Vamos ler juntos ali? Propósito sem quebrantamento é nada, nada diante de Deus. Veja que Jesus diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. No verso 11 ele diz: o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. E no verso 13 ele diz: o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Então, um propósito sem quebrantamento é nada, nada.
Porque os dois homens subiram ao templo. Jesus está dizendo, os dois subiram ao templo. E os dois subiram ao templo com o propósito de orar. A forma é igual. Os dois estão indo ao templo. E os dois têm um propósito, orar. A forma está correta. A forma é comum aos dois. Mas a essência é diferente. A essência é diferente. Porque o fariseu, irmãos, vai orar e é como se ele estivesse diante do espelho. Ele, na verdade, vai fazer um momento de exibicionismo do quanto seguidor da lei ele é, do quanto justo ele é, do quanto perfeito ele é. E ele não é como os outros homens, ele usa ainda para ilustrar para Deus o publicano. Não sou como os demais homens e nem como esse publicano. A forma é igual. Eles subiram o templo e eles vão para orar. O propósito é igual. Essa parábola aí tem esses dois personagens e eu queria que os irmãos pensassem nos ouvintes, na multidão, quando ouvem Jesus dizendo: os dois homens subiram para o templo com o propósito de orar. Irmãos, a multidão, se fosse perguntada, deveria pensar assim: claro que o fariseu vai ser aquele que vai orar aquela oração que agrada a Deus. É claro que o fariseu vai fazer a oração que toca no trono da graça, uma oração profunda, cheia de piedade, porque ele é o homem da religião. E é claro que o publicano não vai ser aceito por Deus, porque, irmãos, os publicanos eram cobradores de impostos a serviço do Império Romano, que cobravam impostos dos seus irmãos israelitas, dos seus irmãos de Israel. Eles cobravam os impostos e a prática ou a vida deles era desonestidade, porque o imperador olhava para a região e falava: nessa região eu quero arrecadar por mês, 10.000 talentos. Então o publicano tinha liberdade de cobrar 15.000 para ele usar como lucro os 5.000 e passar os 10.000 para o Império Romano. Então, na visão da multidão, é claro que o publicano seria desprezado por Deus, rejeitado por Deus, a sua oração não chegaria até Deus. Ele é um traidor, ele é um pecador sem perdão e sem misericórdia. Claro que o fariseu vai fazer uma oração maravilhosa e vai tocar o coração de Deus, porque ele é o homem da religião. Então, uma primeira lição para nós aqui é que nós corremos o risco do fariseu. Quantos anos de crente você tem? Você sobe ao templo, né? Não tem mais aquele templo, naquela visão de templo. Mas nós vemos a igreja, irmãos. Quão contentes, alegres nós estamos por estarmos aqui. Quão motivados, com a motivação certa, nós viemos para esse momento de culto a Deus, para esse lugar de culto. Qual a nossa motivação? Nós somos quebrantados. Publicano não pode ter sua oração aceita. O povo podia pensar, e nós pensaríamos, né? Não pode ter sua oração aceita. Mas, queridos, louvado seja Deus, porque Ele não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Deus vê e Deus contempla o coração. Nós não podemos nos enganar, meu irmão. 2 homens subiram ao templo para orar, mas somente um vai orar de verdade. 2 homens foram com o propósito de orar, mas somente um vai orar com verdadeira devoção a Deus, com um sentimento que agrada a Deus. Somente um vai fazer isso. Quem será esse? Nós somos qual deles? Somos nós. Então, o propósito por si só não faz cristãos verdadeiros. Propósito por si só não faz cristãos crescerem no temor e na devoção a Deus. E nós temos exemplos nas Escrituras. Eu vou dar um exemplo nas Escrituras. O rei Saul, 1 Samuel capítulo 15, o rei Saul, Deus usa o profeta para dar uma ordem para Saul e dizer: Saul, você vai pelejar contra os amalequitas e você vai destruir tudo.
Não é para ficar nada, mata tudo, Saul. Destrói tudo, tudo, tudo. Então Saul sobe aos amalequitas. E Saul começa a destruir toda aquela cidade, aquela região dos amalequitas. Mas Saul poupa o rei. Saul poupa o rei. E Saul poupa e pega o gado gordo, ovelhas bonitas e boas, cordeiros fortes, para ele sacrificar, para ele, e leva então para Israel. Saul saqueia tudo, destrói tudo, mas permanece o rei dos amalequitas vivo, traz o rei, traz os cordeiros, traz o gado, traz as ovelhas, e aí Deus então fala com o profeta: volta em Saul, porque eu rejeitei Saul, ele não me obedeceu nas minhas ordens. E quando o profeta vem, Samuel vem diante de Saul e diz: Saul, o que você fez? Ele falou: eu obedeci ao Senhor. Ele falou: mas o que eu estou ouvindo aí? Esse barulho de ovelha aí, de boi, de cordeiro, que barulho é esse? Ele falou: não, eu quis trazer, no versículo 15 ele diz assim, Saul diz que os animais eram para sacrificar ao Senhor, propósito, né? Tinha um propósito, eu quero sacrificar ao Senhor. Mas aí Samuel diz: Senhor tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Faltava a Saul, irmãos, quebrantamento. Então o propósito sem quebrantamento, irmãos, é nada. Eu tenho um propósito de entrar no ministério, eu tenho um propósito de fazer uma diferença, de fazer um trabalho com jovens, eu tenho um propósito de ler toda a palavra de Deus, eu tenho um propósito ótimo, mas sem quebrantamento é nada. É nada, irmãos, é sacrifício vazio. Então, nós precisamos nos lembrar disso, que o propósito é vazio, que a forma desses dois é a mesma, mas a essência foi diferente. O não quebrantado se exalta diante de Deus, o não quebrantado é autossuficiente, o não quebrantado confia nas suas obras, o não quebrantado está morrendo de trabalhar, morrendo de se sacrificar, mas ele está querendo dizer para Deus: Deus, eu estou pagando a graça, eu estou pagando a graça. Então, quebrantamento ou propósito sem quebrantamento é nada. Segundo lugar, irmãos, quebrantamento é consciência da presença de Deus. Queridos irmãos, quebrantamento, nós precisamos nos lembrar disso todo dia. Quebrantamento é consciência da presença de Deus. Olha o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Parece que ele não está no pátio ali dos israelitas, apesar de que ele é um israelita, parece que ele está longe, no pátio lá dos gentios. Ele não se sente digno de ir ali, lá na frente onde está o fariseu. E ele longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. Meu irmão, o publicano tem a consciência de que Deus está naquele lugar. O publicano tem a consciência de que Deus separou aquele lugar e aquele momento, e a oração, o momento da oração, o momento da adoração, na verdade é a nossa vida diária, a prática da nossa vida diária está toda ela diante de um Deus santo que tudo vê, e Deus está presente. Nós podemos, esse lugar aqui foi construído para esse momento do culto público ao Deus Todo-Poderoso, mas o templo não é maior do que o Senhor. Esse templo é um lugar de adoração a Deus, mas Deus não está só aqui. É verdade que nós nos reunimos aqui, nós podemos dizer com toda a nossa fé e convicção: Deus está neste lugar. Mas a questão é, eu creio que Deus está neste lugar? E quando eu vou orar no quarto, eu creio que Deus está naquele lugar? Quando eu estou andando para o meu trabalho, eu creio que Deus está nesse lugar? Quando eu estou só eu, comigo mesmo, eu tenho a consciência de que Deus está naquele lugar. Quebrantamento, irmãos,
traz a convicção, a consciência de que Deus é um Deus presente, é Deus Emanuel, Ele é presente e Ele está o tempo todo ali, olhando e recebendo a nossa adoração. O quebrantado reconhece que a sua vida está diante de Deus o tempo todo. O publicano permanece de longe, e olha só, queridos, ele nem ousa levantar os olhos ao céu, nem ousa levantar os olhos ao céu, ele baixa a cabeça assim, sei lá. Tamanha é a sua consciência de que Deus é santo e de que Deus está ali. Nós às vezes vamos para o culto e a gente fala, o culto acabou, e não aconteceu nada, eu entrei e saí igual, não sei o que, talvez falta consciência, querido, de que Deus está aqui, porque você está esperando que Deus esteja aqui, mas lá na sua casa você age como se Ele não estivesse. Lá no trabalho nós muitas vezes agimos como se Deus não estivesse. Na nossa vida particular, com o nosso casamento, na nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais, onde quer que nós estejamos, nós somos chamados a confiar e crer que Deus está presente, e mais do que isso, Deus quer se revelar através de nós. Então, quebrantamento é consciência da presença de Deus. Um cristão quebrantado, irmãos, se relaciona com a onipresença de Deus. Um cristão quebrantado entende que o templo não é o mais essencial, apesar de que é um momento importante de adoração a Deus, mas não é o lugar mais essencial, porque Deus está na vida desse cristão. Deus extrapola o templo, Deus é maior do que o templo, Deus está além do templo. Deus não pode habitar em templos feitos por mãos humanas, diz a palavra do próprio Deus. Deus é espírito, e um cristão, um homem ou uma mulher quebrantados estão caminhando e fazendo todas as suas coisas com essa consciência: Deus está aqui. E isso produz mais quebrantamento, entendeu? Mais quebrantamento, mais dedicação a Deus, mais devoção a Deus, porque, de novo, o Senhor é Deus Emanuel, é Deus conosco, Ele está conosco. Terceiro lugar, quebrantamento é temor a Deus. O mesmo verso 13, quebrantamento é temor a Deus. Ora, se eu tenho a consciência de que Deus está presente, queridos, não há outro comportamento ou atitude minha diante de Deus que não de temê-lo. É temor a Deus. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Então, o quebrantamento é temor. Deixa eu dar uma ilustração para os irmãos. O meu pai é um militar, reformado hoje, mas ele sempre foi um militar linha dura. E nós somos 6 irmãos desse casamento, né? Com meu pai, com a minha mãe, 6 irmãos. E meu pai era aquela linha dura, regime militar. E ele, quando ele ia nos corrigir, e eu quero a experiência minha, quando ele ia me corrigir, que eu estava diante de Deus, ele me disciplinava, eu não tinha coragem de olhar para ele. Eu não tinha coragem de olhar para ele, porque eu reconhecia que eu estava errado. E ele, ali com o sermão, com a disciplina, né, com aquela rigidez, mas muito pontual, muito pontuado. Ele era muito específico. E eu não tinha outra expressão, outra reação diante do erro que estava sendo posto diante de mim, do que vergonha. Eu tinha vergonha diante do meu pai, porque ele estava me disciplinando. E eu achava que era impróprio, que era desrespeitoso, que era indigno eu encarar o meu pai. Então eu não tinha coragem de levantar os meus olhos para ele. E eu sempre fui assim baixinho, então era mais fácil. Ele era mais alto, então eu não tinha coragem de olhar para ele, querido. A vergonha vinha a mim. E engraçado que talvez essa ilustração é estranha para jovens, né, dos nossos dias, porque essa geração não sabe mais o que é respeito.
o que é temor dos mais velhos, o que é reverência ao seu pai e à sua mãe. Talvez é estranho para você, mas eu não tinha coragem de olhar para ele, porque era vergonhoso para mim, eu era indigno de fazer isso. Agora, irmãos, pense, meu pai era um pecador como ele estava certo, eu estava errado, mas ele é um pecador, e eu sou um pecador, mas a minha posição como errado diante dele a minha posição correta era de submissão, sujeição. Agora imagine diante de um Deus sem pecado, de um Deus que é santo, santo, santo. Temor a esse Deus. Quando nós estamos quebrantados, irmãos, a irreverência sai. Não há lugar para irreverência. Nós somos reverentes diante daquele que é santo. Se diante de meu pai eu temia assim a ele, respeitosamente, imagina diante de um Deus que é santo, que é poderoso e que está 100% certo e é justo. Daniel entendeu isso. Daniel diz assim, Daniel 9:7: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. A ti pertence a justiça. Só o temor, irmãos, e o amor de Deus podem fazer o milagre do arrependimento, da nossa consciência de que nós estamos errados. Em quarto lugar, quebrantamento é convicção de pecado. Quebrantamento é convicção de pecado. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Olha só, volta aí no versículo 11. No versículo 11, a oração do fariseu. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou. A mesma expressão do publicano: ó Deus. Mas o fariseu diz: graças te dou porque não sou como os demais homens. O publicano diz: ó Deus, se propício a mim, pecador. Meu irmão, você jamais encontrará alguém realmente arrependido por ofender a Deus com seu pecado, onde não há quebrantamento. Você jamais encontrará arrependimento onde não há quebrantamento, porque não é possível haver arrependimento sem quebrantamento. Não haverá, jamais encontrará alguém assim, quebrantado, arrependido, onde não tem quebrantamento. Veja que o publicano, ele não tenta se explicar. O publicano não tem argumentos. O publicano não tenta se justificar diante de Deus. Ele não elabora aí argumentos profundos para justificar a sua indignidade. Ele simplesmente declara: sou pecador. Ser propício a mim, Senhor, porque sou pecador. Ele se limita, irmãos, a dizer que ofende a Deus. Ele nada tem nas suas mãos. Nada tem nas suas mãos, como a canção que nós cantamos. Nada nas suas mãos pode mudar a sua situação, a não ser que Deus faça alguma coisa. Ele não tem nada. Ele só tem uma oração: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Esse é o seu clamor. Charles Spurgeon diz assim sobre esse texto. Escute aí, não está no slide. Ele diz assim sobre este publicano: ele veio a Deus somente como pecador, puramente como pecador. Observe que ele não disse: Deus, se propício a mim, pecador penitente. Ele o era, mas não alegou sua penitência. E se você alguma vez já esteve tão penitente e convicto de pecado, não o mencione como argumento para que não seja acusado de autojustiça. Venha como está, como pecador e nada mais. Mostre suas feridas,
Traga a sua pobreza espiritual diante de Deus e não a sua suposta riqueza. Se possuir 1 centavo apenas, livre-se dele. A perfeita pobreza o liberará da falência. Se você tiver uma migalha mofada no armário da autojustiça, nenhum pão do céu será seu. Então, o quebrantamento, queridos, nos dá convicção de pecado. Nós devemos olhar para a igreja e para a nossa vida pessoal, e nós devemos pensar: meu Deus, o que está faltando? O que está faltando? Será que não é quebrantamento? Essa percepção da presença de Deus, da realidade de quem Deus é, essa visão de quem Deus é, essa visão da graça manifesta em nós, da nossa dependência, da nossa total impossibilidade. Em quinto lugar, quebrantamento tem recompensa verdadeira. Aleluia. Quebrantamento tem recompensa verdadeira. Veja o verso 14. Digo-vos que este desceu justificado. Este quem, irmãos? Quem desceu justificado? O publicano. Este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então perceba aqui, irmãos, perceba aqui, os dois receberam recompensa. Os dois receberam recompensa. A recompensa do fariseu é aquela que está em Mateus 6,5, que o próprio Jesus já havia alertado e dito. Jesus diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então os dois receberam a recompensa. O fariseu recebeu a sua recompensa. Qual era o seu anseio? Qual era o seu desejo? Qual era o seu alvo? Ser reconhecido pelos homens, ser visto pelos homens, ser tido como alguém espiritual, diferente, santo, mais elevado do que os demais homens. Na verdade ele declara isso: não sou como os demais homens, faço tudo que está na lei. Então ele alcança a sua recompensa, alcançou a sua recompensa. Mas a verdade, queridos, é que o exibicionismo tem a breve e frágil recompensa do reconhecimento público, mas não tem a eterna e inabalável recompensa do favor de Deus. O exibicionismo tem uma recompensa temporária, frágil, passageira, que vai logo. E aí logo ele produz outra, e produz outra, e produz outra, porque ele vai. O alvo dele é a recompensa. O alvo dele é ser visto. Ele é um exibicionista. Ele precisa ser visto, ele precisa ser honrado, ele precisa ser apontado, ele precisa ser lembrado. Mas essa recompensa é passageira, é limitada. Esse exibicionismo não tem a recompensa eterna, real, verdadeira, que é a graça e o favor de Deus. E essa recompensa, essa última recompensa, foi dada ao publicano. Veja que é Jesus que está dizendo. Jesus está quebrando os paradigmas, dando um nó na cabeça do povo. O publicano, o pecador, o indigno, esse desceu para a sua casa justificado, porque esse orou de maneira correta, na forma e na essência. Reconheceu quem Deus é e se rendeu a Deus. Este desceu justificado para a sua casa, porque se achegou diante do Senhor com temor e com tremor. E Jesus disse: desceu justificado para a sua casa. Essa é a diferença, irmãos, ou é uma diferença entre homens quebrantados e homens não quebrantados. Já falei, o não quebrantado tem na recompensa o seu alvo. A recompensa é o seu anseio mais profundo. Mas para o cristão rendido ao Senhor, o alvo é o próprio Deus. O alvo é o próprio Deus. O alvo é uma vida que agrada a Deus. O alvo é ser mais parecido com Cristo. O alvo é ser mais cheio do Espírito Santo.
para ser mais e mais humilde, mais e mais quebrantado, mais e mais temente e cheio de Deus na sua vida. Qualquer outra recompensa para o cristão verdadeiro, qualquer outra recompensa é consequência, não é o foco. Como Jesus disse, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com estas coisas, preocupe-se com foco, que é buscar o Senhor. Olhe para Deus. O salmista entendeu isso no Salmo 16, verso 5, ele diz: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Salmo 16, 5. Então, irmãos, propósito sem quebrantamento é nada. Quebrantamento é consciência da presença de Deus. Quebrantamento é temor a Deus. Quebrantamento é convicção de pecado. E quebrantamento tem recompensa verdadeira. Aplicações, irmãos. Que aplicações nós podemos aqui dar para a nossa vida? Que verdades nós podemos destacar? Primeiro, você só pode receber esse consolo e justificação da parte de Deus se entregar a Cristo e se apegar a Ele como seu Senhor e Salvador. Você não tem nada, Ele é tudo. Só Cristo pode quebrantar o seu coração e produzir o milagre do arrependimento sincero. Só Ele pode produzir a devoção que você precisa e que o Pai se agrada e se alegra e quer receber de você. Portanto, querido, venha a Cristo nessa noite. Não deixe para amanhã. O dia da salvação se chama hoje. Venha a Cristo. Venha a Cristo. Segunda aplicação: há perigos no caminho da nossa vida cristã. O tempo e a religião podem secar os nossos olhos, podem sugar a nossa devoção verdadeira, fervorosa e sincera a Deus, a ponto de nos parecermos mais com o fariseu do que com o publicano da parábola. Portanto, queridos, alimentemos a nossa devoção diária com oração sincera, com meditação nas Escrituras, com confissão e abandono de pecados. Ou seja, queridos, usemos os meios de graça e clamemos a Deus que quebrante o nosso coração todos os dias, porque isso é a identidade do cristão. Irmãos, você não pode ser uma série de outras coisas que um cristão deveria ser se você não for quebrantado. Nós não podemos ser uma série de outras coisas. É como se fosse uma grande escada, e se você quiser subir mais para Deus, você precisa pisar no primeiro degrau, e o primeiro degrau está lá: quebrantamento. Não dá para pular esse degrau. Terceira aplicação: não se preocupe se você se acha indigno por causa do seu pecado. Não se preocupe. O problema maior seria se sua postura fosse o contrário disso. Venha a Cristo. Venha a Cristo. Não venha ao pregador, não venha à religião, venha a Cristo. Traga o seu nada e encontre em Cristo o perdão e a vida de que você tanto precisa. Venha a Cristo, rendido, arrependido, quebrado. Venha a Cristo. Irmão, venha a Cristo. Pecador, venha a Cristo. Venha a Cristo nessa noite. Tiago 4,8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Veja esses versículos ali de novo, irmãos. Salmo 51, 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Isaías 66, 1, 2: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés, que casa me edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra.
Salmo 34, 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Isaías 57, 15: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Salmo 147, 2 e 3: o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Isaías 61, 1: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Querido, querida, venha a Cristo. Vamos orar mais uma vez. Se você puder ficar em pé no seu lugar. Senhor, nós te damos graças pela sua palavra. Te pedimos, meu Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos. Pai, talvez o diagnóstico da nossa vida seja exatamente esse. Tem nos faltado quebrantamento. Também, Senhor, está faltando tanta oração. Também, Senhor, meditação na palavra é tão rara. Às vezes nós estamos tão distantes, ausentes e descomprometidos, não comprometidos com a sua palavra. Ó Deus, e nós não percebemos mais que o Senhor está e que o Senhor é o Deus presente. E nós, Senhor, temos até propósito, mas não há oração, Senhor, não há oração, não há devoção na nossa vida, nosso coração. Nós ouvimos aqui que onde estivesse o tesouro, estaria o nosso coração. Senhor, talvez o nosso tesouro está em outras coisas, em outros lugares, Senhor. Meu Deus, talvez falta temor ao Senhor. Nós tememos os homens, nós tememos o vírus, nós tememos as autoridades deste mundo, mas o nosso temor não está em quem não poderia faltar. Nosso temor não está no Senhor. E por isso nós nos arrependemos, meu Deus. Senhor, talvez não há convicção de pecados mais. Convicção de pecado na nossa vida é uma coisa tão pecado, tão distante de nós. Tanto tempo, Senhor, que nós não fazemos uma confissão assim genuína, verdadeira, carregada de sentimento, carregada de devoção, de paixão pelo Senhor, carregada, Senhor, de nojo pelo pecado, de repulsa. Senhor, talvez tenha faltado a nós quebrantamento. E a oração que eu faço ao Senhor aqui, meu Deus, é que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a graça está aí, a graça está aí, presente. A cruz está vazia, Senhor, a cruz está vazia. Há perdão, a restauração, a resposta e solução do Senhor para nós. Então nos ajude, Senhor, desperta o nosso coração, para que nós nos arrependamos. Espírito Santo, sopra sobre nós e nos ajude, Senhor. Quebranta-nos para a sua glória, quebranta-nos. Nós não queremos ser cristãos de fachada, cristãos nominais, longe de nós, lança para longe de nós, sermos apenas religiosos, mas nos ajude a sermos quebrantados para a sua glória. E nos dê quebrantamento aqui para essa santa ceia, nos dê quebrantamento, alegria, devoção, gratidão diante de um Deus tão santo,
tão glorioso e tão maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nós te agradecemos e oramos, em nome de Jesus. Amém.